Senhor Jesus Cristo, Ele é bom, Ele é maravilhoso. É verdade, Jesus. Irmãos, a minha Bíblia se encontra aberta aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, onde estaremos meditando na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 32, no verso 1 em diante. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. E diz assim a palavra de Deus: depois dessas coisas e dessas fidelidades, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajuntaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: porque viria os reis da Síria e acharia tantas águas? Grande Deus. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco, do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Vou repetir o versículo 8. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, ó Deus, nessa noite de hoje, meu Pai. E eu agradeço, Senhor, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui na tua casa, meu Deus, diante da tua santa palavra, Pai. Deus, eu peço, Senhor, perdão por todos os meus pecados, Senhor. Peço, Senhor, meu Deus, ilumina a minha vida, a minha mente, o meu coração, meu Pai. Meu Deus, me conceda condições de ministrar a tua palavra. Deus, fale comigo nessa noite, ó Deus, por meio da tua santa palavra. Fala, Deus, no meu coração, e fala no coração do teu povo nessa noite, Pai. Acampa os anjos, Senhor, meu Pai, volta dessa igreja, meu Deus, repreende toda a fúria do inimigo, meu Pai, e manifesta, meu Deus, a tua glória neste lugar, meu Deus. Fale conosco, Pai. Não permita, Senhor, que nós saímos daqui da forma que entramos, meu Pai, mas que a presença do teu Espírito Santo seja manifesta nessa noite, meu Pai, por meio, meu Deus, da tua palavra. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.
Irmãos, a passagem a qual nós lemos nessa noite, uma passagem, se os irmãos tiverem observado bem, é uma passagem muito maravilhosa, muito bonita essa passagem. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela em si mesma, ela já possui muito poder, que ainda que nós não expressamos ela, mas só de nós meditarmos nela, nós sentimos Deus falando nos nossos corações. E nós vemos que essa passagem ela é muito maravilhosa, e ela está falando acerca de um rei de Judá, porque naquela ocasião o reino estava dividido, e nós vimos que Ezequias ele era rei de Judá. E nós sabemos que os reis que reinaram sobre Judá foram mais fiéis do que, embora tiveram em Judá também reis que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas no reino de Judá, no reino sul, tiveram reis que foram mais fiéis a Deus do que no reino norte. Mas nós vimos aqui que Ezequias foi um desses reis de Judá, entre os melhores reis que tiveram em Judá. Ezequias, ele foi um dos melhores. E a palavra ela começa aqui nos dizendo, aqui no capítulo 32 de 2 Crônicas, no versículo 1, o escritor, ele começa nos dizendo que depois dessas coisas e dessa fidelidade, que depois dessas coisas e dessa fidelidade, o que acontece depois dessas coisas e dessa fidelidade? E veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e tentou separá-las para si. Então foi depois que Ezequias ele pratica atos de fidelidade a Deus, porque nós sabemos que o rei Ezequias ele praticou muitos atos de fidelidade a Deus. Ele demonstrou zelo para com as coisas de Deus, ele demonstrou zelo para com a obra de Deus. Então ele foi um rei bom aos olhos de Deus, embora ele teve falhas, porque era humano assim como eu, assim como você. Mas depois que ele praticou atos de fidelidade, como está dizendo aqui, depois dessas coisas, dessa fidelidade, ele depara com a afronta do seu adversário, do seu inimigo. E o que eu aprendo com isso, que mesmo nós sendo pessoas fiéis a Deus, esforçando para ser fiel a Deus, nos lutando, batalhando para ser fiel a Deus, nós não estamos isentos de enfrentar adversidade, nós não estamos isentos de enfrentar dificuldade, de passar por lutas, por tribulação, por provações, porque foi depois dessas coisas, dessa fidelidade, é que veio Senaqueribe e tentou se apoderar contra Jerusalém, tentou tomar cidades fortes que existiam em Judá. Então, nós vimos que Ezequias, ele depara com essa situação. Grande Deus. Ele viu no rosto de Senaqueribe, rei de Judá, a fúria daquele rei para tentar invadir aquela nação e derrotar aquela nação. Deus Santo. E Ezequias poderia ter muito bem recuado e murmurado diante daquela situação. Ele poderia até mesmo questionar a sua fidelidade para com Deus por causa daquela afronta que ele estava enfrentando. Mas nós vimos que a atitude de Ezequias, ele teve uma atitude muito brilhante, uma atitude de coragem, de fé no Deus a qual ele servia. E nós vimos que Ezequias, vendo pois Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajuntaram
E no versículo de número 4 diz a Bíblia que assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. Assim muito povo se ajuntou. Então nós vimos a união daquele povo ali diante daquela perseguição, ali diante daquela afronta. O povo se uniu. Nós sabemos que Deus ele agrada da união. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que um cordão de 3 dobras ele não se quebra facilmente. Isso está falando da união. Então nós vimos que ali o povo se uniu para resistir o adversário que estava vindo, tentando derrotar aquela nação. E ali o povo se fizeram dessa forma, o povo de Judá, aquela nação. Tu és poderoso, Deus. Então a palavra de Deus ela nos continua dizendo que o rei Ezequias, ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi. Nós vimos que Ezequias ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado. Ele procurou tampar todas as brechas. Ele procurou fortificar aquele muro de Jerusalém para que o inimigo não se entrasse dentro de Jerusalém. Eles se prepararam, restauraram o muro que havia quebrado e procurou ainda mais fortificar todo o muro daquela cidade para que o inimigo não entrasse naquela cidade. Irmãos, e nos dias de hoje também não é diferente. Nós sabemos que assim como o inimigo estava ali perseguindo aquela nação, estava ali querendo se apoderar daquela nação, se apoderar de Jerusalém, tomar para si Jerusalém. E como nós trazemos para os nossos dias atuais, para a nossa vida espiritual nos dias de hoje também não é diferente. Porque assim como Ezequias encontrava ali restaurando todo o muro quebrado, fortificando ali todo o muro daquela cidade, e nós sabemos que nos dias de hoje também o inimigo ele anda ao redor do povo de Deus, bramando como leão, caçando alguém para tragar, para devorar. E nós também precisamos estar protegidos, assim como Ezequias, ele procura proteger a sua cidade, proteger a sua nação. Nós também precisamos da proteção espiritual, precisamos de muros espirituais que nos protejam, irmãos. E os muros espirituais, as muralhas espirituais, a qual nós formamos para nos trazer proteção para a nossa vida, para a nossa família, é através da oração, é através da palavra de Deus. Aleluia. Nós não podemos permitir que o inimigo ele se apodere contra as nossas vidas. Foi depois que Ezequias ele pratica atos de fidelidade que ele depara com toda essa situação. E como eu disse aqui nessa noite, que Ezequias ele poderia ter parado para murmurar, para recuar diante daquela situação. Não, mas ele prepara para resistir o inimigo. Irmãos, nós não podemos desafiar Satanás, nós não podemos brincar com Satanás, não podemos brincar de sermos crentes. Mas nós também não precisamos temer Satanás. Nós não fomos chamados para temer Satanás. O que nós precisamos é andar com a nossa vida no altar de Deus, procurando dia após dia estar fortificando os muros espirituais da nossa vida para resistir o inimigo da nossa vida. Como eu citei aqui que o apóstolo Pedro ele diz que o inimigo, Satanás, o diabo, ele anda ao redor do povo de Deus, bramando como leão, caçando alguém para devorar.
mas também Pedro diz que nós precisamos o quê? Resistir firme na fé. E nós vimos que Ezequias resistiu firme na sua fé contra os inimigos que estavam tentando apoderar contra Jerusalém. E nos dias de hoje nós também precisamos resistir firme na fé contra os nossos adversários, contra Satanás, contra o inimigo. Como eu disse aqui, que nós não precisamos temer Satanás, que nós não fomos chamados para temer Satanás, mas nós precisamos confiar em Deus e resistir o diabo, porque assim está escrito na palavra de Deus: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, meu Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não permita que o inimigo ele venha achar brecha espiritual na sua vida. Nós não podemos permitir que o inimigo ele venha achar brecha espiritual na nossa vida. Nós vimos que Ezequias ele restaura todo muro quebrado. É, Deus. Santo. Ele restaura todo muro quebrado. Porque o inimigo poderia achar brecha. E ele fortifica todos aqueles muros da cidade. Ezequias ele se prepara para resistir ao inimigo. E nós sabemos, irmãos, que aquela nação era nação poderosa, né? O povo era gente mal, Deus. era pessoas cruel. O povo assírio. Grande Deus. Mas Ezequias era um homem que confiava em Deus. É verdade. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Grande és o Senhor, meu Deus. Ezequias era um homem que confiava em Deus, era um rei que confiava em Deus. E nós vamos ver que Ezequias ele continua dizendo, a palavra de Deus continua dizendo que Ezequias ele pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia! Essa é a confiança que Ezequias ele tinha, e ele fala para os seus liderados: olha, não temas, não se preocupa por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que se encontra com esse rei da Síria, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, porque conosco tem um maior do que com eles. Com eles encontra o teu braço de carne, mas conosco encontra o braço do Senhor para guerrear as nossas guerras, para nos dar vitória. Irmãos, o crente tem que ter a certeza, a convicção que há um maior conosco, irmãos. Aquele que está conosco, ele é maior do que aquele que se encontra no mundo. Está escrito na palavra de Deus. Aleluia. Santo és o Senhor. Há um maior conosco do que aquele que se encontra no mundo. É verdade. O que está escrito lá em 1 João capítulo 4, versículo 4? Conosco há o maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, versículo 4. Grande Deus. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. É verdade. E foi justamente isso que o rei Ezequias ele disse: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. É verdade. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aleluia! Ezequias era um homem que confiava em Deus, era um rei que tinha confiança em Deus. É verdade. E é por isso que ele resiste Senaqueribe, rei da Síria. A confiança de Ezequias estava em Deus, irmãos. Tanto é que a palavra de Deus nos diz, Grande és o Senhor. lá em 2 Reis, capítulo 18, Aleluia. o versículo de número... Tu és poderoso. 2
2 Reis, capítulo 18, versículo 5 ao versículo 7, Aleluia. está falando da confiança que Ezequias ele tinha em Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus ela nos disse, lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5, está falando de Ezequias: no Senhor Deus de Israel confiou, Aleluia. de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Grande Deus. No Senhor Deus de Israel confiou. No Senhor Deus de Israel confiou. É verdade. De maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Tu és maravilhoso. Porque se chegou ao Senhor, Grande. não se apartou de após ele e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Poderoso é o Senhor. Assim foi o Senhor com ele, Grande. para onde quer que saía. Tu E és se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria, Deus. e não o serviu. Deus Santo. Irmãos, haja vista a confiança de Ezequias que ele tinha. Tu és maravilhoso. Ele tinha tanto confiança em Deus que ele não recuava. Louvado seja Deus. O crente, irmãos, que confia em Deus, ele não recua para o inimigo, ele não recua para o pecado, irmãos. A situação, ela pode ser adversa, a situação pode até mesmo parecer invencível. É verdade. Mas quando nós confiamos em Deus, irmãos, a situação é diferente. Oh, maravilha. O desfecho da história ela se dá diferente quando nós confiamos em Deus, ainda que seja grande a afronta do inimigo contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua vida. Mas se você confiar em Deus e nós confiarmos em Deus, o desfecho da história tem que ser diferente, porque Deus está presente na vida daqueles que confiam no Senhor, que confiam na sua palavra, assim como confiava Ezequias. Grande é o Senhor. Maravilhoso é o teu nome. Tanto é que Ezequias fala para o seu povo, né, para os seus liderados: olha, não temas o rei da Síria, nem os que com ele estão, porque com eles, Grande és o com Senhor. ele está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. É verdade. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que o braço do Senhor, ele nos concede a vitória. Oh, maravilha, meu Aleluia. Deus. Aleluia. O braço do Senhor nos concede a vitória quando É nós verdade. confiamos. Quando nós nos posicionamos na presença de Deus. Grande Deus. Quando nós procuramos nos posicionar no centro da vontade de Deus, irmãos, Deus ele tem o prazer de nos conceder a vitória. Aleluia. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Grande Deus. Mas o rei da Síria, ele se levanta. Porque o povo assírio era povo mau, era povo cruel. Era povo que chegava nas nações e destruía as nações com crueldade. E ali, diante da confiança de Ezequias em Deus, o rei da Síria, se nós continuar lendo essa passagem, nós vamos ver que o rei da Síria, ele até mesmo blasfema contra o Deus de Israel, contra o Deus verdadeiro. É. Ele critica a confiança que Ezequias tinha em Deus. Deus E poderoso. muitas das vezes também, irmãos, nós somos criticados pela confiança que nós temos em Deus, mas não se preocupe. É verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande és o Senhor. Não se preocupa se a sua confiança que você tem em Deus for criticada. Não, continua confiando, continua buscando, continua restaurando os muros espirituais da sua vida, continua fortificando
edificando os muros espirituais da sua vida, continua confiando em Deus. Não tenhais medo do rei da Síria, espiritualmente falando, que tem se levantado, que tem tentado afrontar a sua vida, tentado afrontar a sua casa, a sua família. Continua na presença de Deus, porque nós vimos, irmãos, que com Ezequias não foi diferente. Nós vimos que o rei da Síria ali chega a desprezar, a criticar, a blasfemar contra o Deus de Israel. Grande és o Senhor. Grande. E ele chega a dizer para Ezequias, lá no versículo de número 3, o rei da Síria chega a dizer: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Ele perguntando para aquela nação, a nação de Judá, perguntando para Ezequias: será que vocês não estão sabendo? Será que vocês não sabem de como eu e os meus pais faziam com as nações vizinhas? Versículo de número 3. Porventura puderam de qualquer maneira os deuses daquelas nações, os deuses das nações daquelas terras, livrar a sua terra das minhas mãos? Isso aqui era Senaqueribe que estava dizendo, perguntando para a nação de Israel: será que vocês não estão sabendo o que eu e meus pais fizemos aí com as nações vizinhas? A qual os deuses daquelas nações não puderam livrar eles das minhas mãos, mas eles entravam nas nações vizinhas, derrotavam, destruíam, porque eram pessoas ruins, pessoas cruéis. O rei da Síria era a pessoa que tinha muita maldade, pegava as nações e derrotava. Mas só que ele esquece de uma coisa: que as nações vizinhas que eles haviam derrotado eram nações que o Deus deles era Deus com Deus minúscula, era nação que não tinha Deus. E agora Senaqueribe ele estava invadindo uma nação que existia Deus. Eles venceram outras nações porque lá não tinha Deus, mas em Judá tinha Deus. Aqui no Altarosa 2 tem Deus, na sua casa tem Deus, na sua vida tem Deus. Não permita que o inimigo derrote a sua vida, irmãos, porque nós temos que ter a certeza e a convicção que na nossa vida tem um Deus, que na nossa casa tem um Deus. É verdade. Senaqueribe derrotou sim outras nações, mas eram nações que não tinham Deus. Deus santo. Venceram outras nações sim, concordo, mas porque lá não tinha Deus. Aleluia, louvado seja o nome. Poderoso é o Senhor. Aleluia. Grande és o Senhor. Louvado Exaltado e glorificado o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. E aí ele diz mais: que Senaqueribe rei da Síria, lá no versículo 17, que ele escreve carta. E diz assim o texto: e escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras, assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Veja aí a ousadia do rei da Síria, né, Senaqueribe, blasfemando contra o Deus verdadeiro. Não sabia nem com quem estava mexendo com a nação que existia Deus a favor daquela nação. Blasfema contra o Deus verdadeiro e fala, e assim como os deuses das outras nações
nações, não tinha conseguido livrar aquelas outras nações, que Deus verdadeiro também não ia livrar Ezequias nem a sua nação. Mas só que a palavra de Deus nos diz que diante de toda aquela afronta, diante de toda aquela perseguição, que Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, eles oram a Deus, e Deus concede um grande livramento. Aleluia! Porque nós sabemos, irmãos, que o crente ele vence o inimigo através da palavra, porque a nossa luta ela não é contra a carne nem o sangue, porque a nossa luta é uma guerra invisível, irmãos. A nossa guerra ela é espiritual, a nossa guerra ela não é contra a carne nem o sangue. Nós vencemos através do poder da palavra e através da oração. E diz a Bíblia que naquele dia o profeta, o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, eles oram a Deus diante, irmão, de todos aqueles acontecimentos. Deus poderoso, santo és o Senhor. E Deus concede um grande livramento. É verdade. E Deus concede grande vitória na vida daquela nação. Louvado seja Deus. Aleluia. E no versículo de número 20 diz a palavra de Deus. Versículo de número 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. Aleluia. Foi diante da oração de Ezequias, do rei Ezequias e do profeta, que Deus ele concede a vitória na vida de Ezequias, na vida da nação. Porque é através da oração que nós vencemos. É verdade. É através das armas espirituais que nós possuímos é que nós vencemos o Grande inimigo és da o nação. Senhor, ó Deus. E lá no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, diz a palavra de Deus que foram mortos naquele dia 185 mil soldados do rei da Síria. 185 mil soldados do rei das ilhas morreram naquele dia, através do anjo que Deus enviou para dar vitória ao rei Ezequias. Aleluia! Através de um anjo que Deus enviou, porque Deus era poderoso. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus enviados a favor daqueles que hão de herdar a vida É eterna. verdade. Os anjos de Deus são ministros de Deus, eles estão debaixo do comando da ordem de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação, hão de herdar a vida eterna. Está escrito lá em Hebreus, se não me engano, capítulo 1, versículo 14. Deus santo. E Deus envia o seu anjo a favor de Ezequias Grande és o Senhor. e fere aquele exército assírio, Grande és o Senhor. derrota aquele exército assírio e faz com que o rei Senaqueribe, que se encontrava muito exaltado, achando que era poderoso, achando que ia derrotar aquela nação, porque ele era poderoso, se achava poderoso. Mas diz a Bíblia que ele volta com vergonha, ele volta envergonhado, porque existia um Deus trabalhando em prol daquela nação. Grande és o Senhor. Irmãos, nós devemos ter a preocupação de andar com a nossa vida no altar de Deus, na presença de Deus, Poderoso é o teu nome, Senhor. e não dar brecha para o inimigo das nossas almas, porque ele procura uma brecha, ele anda de redor, gastando uma brecha. É verdade. Nós vimos que nos últimos dias a cura do inimigo tem se levantado de uma grande maneira.
maneira, É verdade. tentando destruir as nossas vidas, tentando destruir as nossas famílias. Grande é a fúria do inimigo, mas há um maior conosco. Confia no Deus. Aleluia! Deus Santo. No Salmo 145, versículo 18, está escrito: que perto está o Senhor daqueles que o buscam, daqueles que o buscam em Grande sinceridade. és o Senhor. Quando nós buscamos a Deus, quando nós procuramos andar na presença de Deus e confiar no Deus a qual nós servimos, É irmãos, verdade. nós não somos de maneira nenhuma envergonhados. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei qual é a sua dificuldade, aquilo que você tem passado, enfrentado na sua vida, no dia a dia, mas se você confiar no Deus que você serve, você não será envergonhado, É verdade. Santo és o Senhor. porque maior é aquele que está conosco que aquele que está conosco. Oh, maravilha, meu Deus. Grande és o Senhor. Porque conosco está o braço do Senhor, É verdade, Jesus. conosco está a mão do Senhor, a mão poderosa, É verdade, Jesus. o braço forte do Senhor, É verdade. aquele que não perde guerra, aquele que não perde batalha. Oh, louvado seja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Maravilhoso é o Senhor. É Ele que está presente em nossas vidas. Louvado seja Deus. Mas uma coisa é certa, nós precisamos também ter posição. Grande és o Senhor. Nós também precisamos andar na posição, assim como se encontrava Ezequias. É Deus. Precisamos ter coragem, precisamos andar na brecha, Deus poderoso. se colocar na brecha, para que o inimigo não venha destruir as nossas Grande vidas. és o Senhor. Não podemos permitir que o inimigo ele haja brecha em nossas vidas. É Deus. Tu és maravilhoso. Como eu disse aqui nessa noite, eu repito de novo. Grande Deus. Nós não podemos desafiar Satanás, brincar com Satanás, É. mas também não precisamos temer Satanás, irmãos. É verdade, Jesus. Você não foi chamado para temer Satanás, Glória a Deus. mas você foi chamado para resistir o inimigo. Louvado seja Deus. Resistir firme na fé a qual você tem no Deus que você serve. Grande és o Senhor. Aleluia. Poderoso é o teu nome. Deus te levantou por cabeça e não por cauda. É Deus. Seja louvado teu nome. Se coloca na posição que Deus te colocou. Grande és o Senhor. Aleluia, louvado, agradecido ao nome do Senhor. Nós vimos que Ezequias ali ele transmitiu confiança para os seus liderados. É Deus. Santo Ele transmitiu confiança porque ele confiava em Deus. Deus. Glória a Deus. Olha, não tema o rei da Síria, não tema o rei da Síria nem os que com ele estão. Aleluia. Tem de bom ânimo, tem coragem, conosco tem o maior. Essa foi a palavra de Ezequias, tem coragem. Ele transmitiu o que? Confiança para os seus liderados, irmãos. Grande Jesus. Aleluias. Louvado seja o teu E nome. você viu aqui no decorrer desse culto, o pastor sempre preocupou em transmitir confiança também Grande para a Jesus. igreja, através das suas palavras. É Deus. E todos nós sabemos que todos nós aqui também somos líderes. Você é líder dentro da sua É casa. verdade. Eu sou líder dentro da minha casa e preciso também transmitir confiança dentro da minha casa. Mas para isso eu preciso confiar no meu Deus e andar na presença do meu Deus. Aleluia. Aleluias. Assim tem que ser eu, assim tem que ser você. É verdade. Grande és o Senhor. Não recua diante, irmãos, do adversário. Deus Santo. Não queira ser um perdedor para o inimigo da sua alma. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Mas fortifica a sua vida espiritual. É verdade. Fortifica. Grande és o Senhor. Como diz a palavra de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É verdade. Porque a nossa luta ela não é contra a carne nem o sangue, mas sim uma guerra invisível, espiritual. Deus poderoso.
Ezequias, ele procura restaurar os muros, fortificar os muros. E nós também temos muros espirituais que precisam ser fortificados, restaurados, para que o inimigo não venha derrotar as nossas vidas espirituais. Mas uma coisa é certa: maior é aquele que está conosco do que aquele que está conosco. É verdade. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a sua vida. E que o Espírito de Deus, ele continue falando no seu coração. E que o Deus de Ezequias nessa noite ele esteja na sua vida, nos seus negócios, na sua casa. Aleluia! Assim como ele concedeu aquela nação. É verdade. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Glórias a Deus.